Salve galera da PH, eu sou o Thiago Ronque, socorrista, técnico de enfermagem e um entusiasta das instruções de primeiros socorros. Hoje, nessa quarta edição do nosso podcast do Salve a PH, a gente traz a parapsicóloga Danúbia Oliveira, ela que faz um trabalho espetacular, especialmente com o Corpo de Bombeiro Voluntário aqui da região de Jaraguá, Blumenau, Ascurra, essas corporações voluntárias e militares também? Não, só voluntários. Só os voluntários? Então tá, só os voluntários. Vamos trazer ela para Joinville e Araquari também, se Deus quiser. Amém. Apresente-se. Quem é a Danúbia? Bom, eu sou Danúbia Oliveira. A minha profissão, a minha ocupação é parapsicóloga clínica. Então, quando eu não estou nas corporações de bombeiros voluntários, eu estou no meu consultório, atuando dentro da área da psique, né? Sou parapsicóloga clínica, hipnoterapeuta, sou analista comportamental. A minha especialidade é mente e comportamento humano. Então, atuo mais nessa questão de traumas, bloqueios, né? Dificuldades diversas que estão na mente. E, como eu sou uma boa capricorniana e adoro trabalhar, eu também sou instrutora de saúde mental, que é esse trabalho que eu faço nas corporações de bombeiros voluntários. Eu sou credenciada pelo Ministério da Saúde para multiplicar urgência e emergência em saúde mental. E o que começou primeiro? Foi o teu atendimento clínico ou foi a corporação? E como tu chegou, né, nessa ideia de fazer a instrução, ajudar as corporações de bombeiros, né? Que hoje em dia eu vejo que muitas pessoas têm uma bagagem muito grande, né, muito alta, mas acabam guardando para si. E eu vejo que tem potenciais instrutores aí escondidos por toda essa Santa Catarina que a gente, né, assim como você, poderia trazer, né, ao SAMU, ao Corpo de Bombeiro, para instruir o nosso pessoal. Sim. Né? Então, aonde que aqueceu o coraçãozinho e pensou, vou trabalhar com o pessoal do Corpo de Bombeiro também? Inicialmente foi um convite que eu recebi numa corporação aqui na região, né, para trabalhar. Inicialmente foi para fazer algumas terapias com bombeiros, que eram alguns bombeiros que estavam passando dificuldade na época. Dali foi surgindo umas capacitações de lideranças que eu fui desenvolvendo para trabalhar com as lideranças. E após isso, então, veio a ideia de montar um treinamento, uma capacitação para urgência e emergência em saúde mental, tentativa de suicídio, crise de ansiedade, surtos psicóticos, como abordar, já que já vinha crescendo muito esse tipo de abordagem, esse tipo de ocorrência, e poucos profissionais tinham preparo. Então, eu comecei a me estudar bastante, né, me especializar nessa área, e consegui, por intermédio do comandante Júnior Moser, que tem a minha eterna gratidão, esse treinamento, essa capacitação de urgência e emergência credenciado pelo Ministério da Saúde. Então, se hoje eu estou nas corporações de bombeiros voluntários, como instrutora de urgência e emergência em saúde mental, é graças a ele. Que legal, que legal. O comandante Moser, ele participou da nossa primeira edição. Ah, que legal! Sim, ele esteve lá dando uma aula sobre resgate veicular. Muito bacana, muito técnico, tem muito conhecimento. Sim, é um cara sim. acima da estratosfera, média. assim, um cara muito bom, muito legal mesmo. Foi um prazer enorme ter ele no nosso primeiro evento, né? Sim. E falando no evento, a gente traz aí no próximo sábado a quarta edição do Simpósio de Urgência e Emergência, né? Uma edição voltada ao Setembro Amarelo. A gente fez a primeira edição em 2019, né? Depois veio a pandemia, deu um balde de água fria e a gente teve que dar uma segurada, mas a gente ainda assim conseguiu fazer a segunda e a terceira edição. E daí, desde a primeira edição, alguns colegas me procuraram pedindo uma instrução, um simpósio voltado à saúde mental. Né? E eu resisti 6 anos. Porque algumas pessoas gostam de falar sobre o tema, muitas pessoas não gostam, né? E eu percebi que não falar sobre o tema não está ajudando. Né? Então, eu lembro que uma espectadora do nosso primeiro evento falou assim, tu tem que fazer um de saúde mental, a Vânia, inclusive, que ela é lá de São Chico, né? Uma técnica de enfermagem, ela já puxou a orelha lá. E daí, nessa primeira edição, a gente teve 2 convidados que chamaram a atenção, que foi o psiquiatra Dr. Carlos Wills, né, e o nosso pastor capelão, o Flávio Brustoloni. Eu percebi que a hora que a gente terminou o nosso evento, várias pessoas procuraram eles. Né? Alguns pedindo
orientação de psiquiatra, né? No caso ele, que foi um palestrante, e o pastor eles pegaram lá no dia do evento mesmo. Olha. Pegaram lá no cantinho. Então eu percebi que desse primeiro evento, várias pessoas foram lá para procurar ajuda, para buscar ajuda. Porque é muito difícil para algumas pessoas, talvez por um preconceito, pedir ajuda. Olha, estou precisando de ajuda. Sim. Né? E eu acredito, como profissional do atendimento pré-hospitalar há 22 anos, que as pessoas, elas não... Talvez tenham um certo receio, uma vergonha de perguntar, e aí, tá precisando de ajuda? Né? Porque a gente vê alguns casos de pessoas que a gente atende 1, 2, 3, 4 vezes, né? Até que não atende mais. Sim. Né? Então, eu pensei, vamos fazer, então, a 4ª edição do Simpósio de Urgência e Emergência, voltado ao Setembro Amarelo, à saúde mental. A gente reuniu bons profissionais da área para falar para o público em geral, né? Eu não faço restrição do público lá. Sim. Quem quiser aprender, apesar de que o meu público é voltado aos bombeiros, aos socorristas, aos técnicos, né? Sim. Para que eles se preparem e possam fazer um bom serviço e, de fato, ajudar as pessoas. Né? Hoje eu vejo que a questão da saúde mental ainda é tratada com bastante receio, com bastante cuidado, mas a gente precisa ir para cima. A gente precisa combater, né? Prevenir, que é a nossa ideia. Né? Um evento dedicado à conscientização sobre a saúde mental, manejo de crise e prevenção do suicídio. Nesse teu tempo, né, que tu faz essas instruções aí com o pessoal do Corpo de Bombeiro, qual é a visão que tu tem de antes e depois do teu treinamento? Bom, vou falar um pouquinho do meu trabalho que eu tenho em Jaraguá. Inicialmente a ideia de Jaraguá foi montar a primeira equipe de bombeiros voluntários especialistas em urgência e emergência em saúde mental. Então hoje nós temos 22 bombeiros que estão em formação comigo, uma formação de 3 anos, para se tornar realmente especialista e multiplicar esse conhecimento depois, né? É gritante mesmo, a diferença de quando eles chegaram na questão do manejo, né? Para agora. Nós já estamos no 2º ano já. Uhum. É gritante. Então, mas claro que é uma formação muito mais profunda, né, Thiago? Sim. Então a gente trabalha questão mental, a gente estuda um pouquinho de trauma, a gente estuda profundamente a análise corporal, a linguagem, a comunicação não violenta, persuasão, que isso é uma questão que eu trago. Eu fui estudar persuasão aplicada à abordagem, então isso é uma coisa que facilita um monte na abordagem, porque sempre falo que quando a gente vai para uma ocorrência de saúde mental, a gente tem que estar munido de um monte de ferramentas, né? Como se fosse uma bolsa de APH, né? E as ferramentas estão ali. Se a gente souber usar todas, a ocorrência ela demora menos, porque já são ocorrências complexas, né? São ocorrências que levam mais tempo. A de saúde mental. Os equipamentos, eles não estão na mochila, estão aqui. Exatamente. Né? Então, legal. Essas técnicas de persuasão, que foi uma iniciativa que eu tive para agilizar o processo na abordagem, é uma das aulas que eu dou para essa equipe. E, claro, a gente diminuiu bastante o número de reincidências, né? Porque não é uma abordagem tão fria, é uma abordagem humanizada e que, graças a Deus, está dando muito resultado, não está tendo reincidência como era antes. Mas, claro que a gente sabe que os números desse tipo de ocorrência está aumentando cada dia mais, né? Para você ter uma ideia, em Jaraguá a gente tem, em média, 3 a 4 atendimentos de saúde mental por dia. Então, é um número bastante grande, né? E a intenção é formar essa equipe, que estarão lá no simpósio, inclusive, eles estarão lá para prestigiar o teu simpósio. Sim. Já foram em outros. Eu vi os nomezinhos ali que já participaram de alguns já. Que legal. Que legal. Sim. Eles sempre estão se capacitando, se instruindo. Sim. Isso é uma regra da instrutora. Muito bacana, muito bacana. E então, para eles depois multiplicar esse conhecimento, né? Porque eu sozinha não consigo hoje dar conta de tanta demanda, né? Tem muita corporação que está pedindo esse tipo de treinamento e a gente tem uma vida acontecendo, trabalho e tal. A gente precisa de mais multiplicadores. Até porque a gente vê essa deficiência
de técnicas, de habilidade para esse tipo de ocorrência. Eu não sei você também trabalha na linha de frente, já trabalha um bom tempo também, né? Mas você percebe isso nos teus colegas ou até mesmo em outras entidades? Você consegue ver isso, que ainda falta um pouco mais de conhecimento no manejo dessas ocorrências? O que você acha disso? Falta muito, assim. Eu tenho 22 anos de atendimento pré-hospitalar. Olha. E eu vou te confessar que eu não lembro de algum curso que foi voltado à saúde mental, né? Então, hoje a gente atua em conjunto com a Polícia Militar e a gente vai lá fazer o manejo, vai lá resolver a situação, né? Então, como eu te falei, alguns socorristas, eles não dispõem dessas ferramentas, né? Aqui dentro. E, como a gente estava conversando anteriormente ali, a gente acaba vendo que se a gente não tem bons profissionais, aquele paciente acaba repetindo o processo 1, 2, 3 vezes. Exato. E isso é muito triste, né? É uma situação que eu posso vivenciar todos esses meus 22 anos, todos os dias, que a gente tem que melhorar, a gente precisa melhorar. Então, quando eu vi um vídeo teu no YouTube, eu pensei, é isso que a gente precisa, né? Eu preciso trazer ela para cá, para o nosso simpósio, para o nosso evento, porque a gente precisa falar sobre isso, né? Principalmente aqueles profissionais que atuam na linha de frente, né? Os bombeiros, os socorristas, os técnicos. Eu lamento muito algumas situações assim que eu acabei atendendo de colegas da saúde não terem dado a devida atenção ao paciente, né? Talvez nos falta uma referência em saúde mental, né? Um ambulatório exclusivo, um hospital exclusivo, uma clínica exclusiva para tratar de saúde mental. Hoje, nós levamos o tentante, né? O depressivo, para uma instituição onde vai todo mundo junto. Então eu levo o caso para o enfermeiro e explico, olha, ele fez isso, aconteceu assim, assim, assado, explico o caso e vou embora, viro as costas, vou para o próximo atendimento. Só que nisso eu consigo perceber que enquanto eu estou passando o caso, o médico quer saber do paciente que teve uma parada cardíaca, já tem 5 ambulâncias lá fora para ele triar, o outro cidadão está batendo na porta, e aí, eu estou 4 horas esperando. Sim. Então assim, eu percebo que aquele paciente, às vezes ele precisa de atenção, uma palavra, né? E isso, hoje, a gente não está conseguindo oferecer. Sim, exatamente. E é isso que eu trago bastante na questão da abordagem humanizada. Porque, primeiro de tudo, né? Você precisa entender minimamente de como funciona um ser humano, a mente dele, para que você consiga entender aquele sofrimento. Tu concordas que se a gente entende minimamente de ser humano, de trauma, você já vai para uma ocorrência com o teu julgamento um pouquinho mais... Que sim, a gente faz concordo, isso, né? 100%. A gente não vai com aquela mentalidade que é mais um piti, né? Que é só lavar uma louça que passa. Então, isso eu tomei o cuidado de ensinar a nossa equipe lá. Você entender sobre esses traumas de rejeição, abandono e saber que aquela tentativa lá é só o estupim de algo que aquela pessoa já carrega há muito tempo. Sim. Então, a minha equipe, ela já vai mais preparada e ela multiplica isso para sua equipe de chefes ali do dia, ela explica minimamente, né? E entender desses traumas, por exemplo, Thiago, faz toda a diferença porque na forma como a pessoa fala, como ela fala, do que ela tá sentindo, do porquê que ela tá daquele tipo, o socorrista já consegue entender qual é o trauma que tá doendo ali, entende? Olha da importância de entender um pouquinho mais, né? E desmistificar esses tabus de piti, né? De que saúde mental é só mais um piti. Sim, tá querendo chamar atenção. Tá querendo chamar atenção. E é isso que é hoje a resistência antes de conhecer o método ESME, né? Depois o negócio muda um pouquinho. Eu vou te dizer qual foi a minha virada de chave, porque até então eu tratava como pitizão, né? Eu, puxa vida, mais um piti, tá querendo chamar atenção e brigou com o marido e não sei o quê. Em 2015 eu tive ansiedade e pânico. Olha! Né? Até então tava indo tudo bem, né?
Aí eu olhava para os pacientes assim, meu Deus do céu, eu não acredito. De novo, briga de marido e mulher, não sei o quê. E não conseguia ter a atenção devida, né? Ou crise de ansiedade, né? A pessoa ali, eu vou morrer, não sei o quê. Vai morrer como, cara? Até que 2015 eu fui bombeiro voluntário em Massaranduba. Sob o comando do Adelso. Eu tive esse final de semana lá. Agora é outro comandante. Eu vi a foto. O Adelso hoje ele tá em Guaramirim, se eu não me engano. Olha. Bombeiro lá. Eu tive umas crises assim, do nada, né? Tava passando por alguma situação em 2015 e na época eu já trabalhava em 2 empregos, igual hoje. Sigo trabalhando. Agora eu evoluí, eu trabalho em 2 empregos e faço hora extra. Olha só, então tu é capricorniano também? Não, eu sou virginiano, mas um virginiano que não sabe muito fazer conta. Então tá bom. Porque o capricorniano sabe fazer conta, por isso que ele trabalha bastante. Não, eu ainda tô correndo atrás. Aí ocorreu de que, do nada, me veio uma sensação assim de morte, de que o ar ia acabar, de que tava fechando e o coração acelerava e eu, meu Deus, o que tá acontecendo? Vou morrer. Eu falei, mas não pode? E daí passava. Aí passava alguns dias, algumas semanas, bum, dava de novo. E é um negócio assim que ele não vem devagarzinho. Ele vem igual um soco, assim. É como se fosse um botão que você liga. Sim, exatamente. Meu Deus, vou morrer, o coração dispara. E daí, lá pela 4ª, 5ª crise, né, de ansiedade, ali, de pânico, eu comecei a pensar assim, ó. Olha, se eu pegar a moto e jogar de frente com o caminhão, isso acaba. Daí eu... Caramba, mas eu sou um socorrista, eu sou, né, bombeiro voluntário, eu não acredito que eu estou pensando nisso, não acredito que eu estou pensando assim, né? Mas, de toda forma, isso me ajudou, porque o que eu fazia? Eu pegava a moto para dar uma volta. Porque eu entendi que, no meu caso, a distração era o segredo. Porque tu ficava ali naquele looping, vamos morrer. Isso, né? A atenção estava focada ali no sentimento Então, de medo, né? Pegava a moto, né? Até tive uma crise ali no Corpo de Bombeiro uma vez, né? Tava almoçando, daí do nada, peguei, preciso dar uma saída. Peguei a moto, fui lá, dei uma volta lá pelo centro. Passou, né? Até que procurei um psiquiatra, ele me passou uma medicação, procurei um psicólogo. Graças a Deus eu encontrei bons profissionais, que né? Bom. E daí, as crises, elas não cessaram, mas elas foram voltando cada vez mais fraco. Até que certo momento ela batia e não entrava, entendeu? Eu ficava pensando... Já sabia se regular, né? Aí eu fiquei... Ansiedade? Não. Tocava o barco. Até que cada vez mais fraco e eu não tive mais. Então aquilo ali para mim foi uma experiência muito grande, assim, né? Porque eu falava isso, né? Mais um pitizão. Então hoje, com a minha experiência, né? Do caso que eu passei, eu falo com as pessoas, não, tu não vai morrer, cara. Olha, tanto ar que tem, né? O teu pulmão, tu não tem nenhuma doença. Então eu acabava contando a minha história, tentando distrair ele também, né? Indicando alguns profissionais para ele procurar, para ele aprender a lidar com aquilo. É que grande parte da nossa ansiedade, ela vem pela forma como nós estamos pensando. Se eu estou pensando algo que me causa muito medo, é natural que vai me gerar crise de ansiedade. Estou preocupado com alguém que está no hospital. Eu estou com medo que ela piore, né? Ou estou inseguro porque eu vou gravar um podcast. Então, vai bater sintomas de ansiedade. Só que grande parte das pessoas, elas não conseguem perceber a forma como elas estão pensando. Porque elas estão com um pensamento tão acelerado. Elas não estão mais prestando atenção nem no agora, quem dirá no que está pensando. E quando você percebe, você dá uma atenção maior num pensamento que aparentemente é catastrófico, mas que não vai acontecer, né? E é isso que falta, essa conscientização, esse autoconhecimento de entender um pouquinho mais, porque muitas crises de ansiedade poderiam ser evitadas através de autoconhecimento, de perceber assim, geralmente isso aqui é um gatilho para mim. Geralmente, quando eu penso desta forma, assim, com relação ao meu filho ou sobre o trabalho, acontece esses sintomas. A maioria das pessoas, elas não têm esse conhecimento. Sim. A gente não aprendeu a se autoconhecer. E é isso que dificulta,
né? E é por isso que o tabu sobre saúde mental ainda há tabu sobre isso. Porque se você não sabe o que te deixa assim, quais são os teus gatilhos e não sabe nem se regular, é o índice, claro, que vai aumentar. Os pensamentos catastróficos, claro, que vão, as ideações, né? E os dados, eles nos mostram, né? Cerca de 10% ao ano, né? Cada vez mais pessoas doentes, tentando, né, suicídio. Então, a gente vê que famílias inteiras acabam se perdendo por conta disso, Sim. né? E se a gente consegue oferecer um bom atendimento, uma palavra, porque às vezes o que acaba desencadeando é uma palavra, Sim. né? É uma frase. É uma frase, uma palavra. A Fábio, ela é uma enfermeira que ela vai falar sobre a gravidez, a depressão pós-parto, né? Sobre o puerpério. Depressão pós-parto, falei errado, acho, né? Depressão pós-parto. Então, quando ela me pediu em uma das edições para falar sobre isso, eu fiquei pensando, mas eu nem atendi tantos casos assim. Então, eu fui conversar com algumas pessoas e vi que não é bem assim. Tem e não é pouco. Eu acabei passando por uma situação que eu pude presenciar, né? Onde uma palavra desencadeou uma tentativa. Né? Um marido falou para a moça que ela não era uma boa mãe. Né? E ela trabalhando e limpando a casa e cuidando do filho pequeno. Aí eu achei engraçado que quando a gente saiu da cena, a gente saiu rindo, né? Ela tava desesperada, chorando, e eu consegui levar ela rindo, assim. Foi com uma piada, né? Mas tá valendo. O que aconteceu? Eu percebi, assim, que consegui fazer ela dar uma acalmada e falar o que realmente estava acontecendo e qual foi o gatilho dela. Aí eu percebi que a casa dela estava limpinha, estava arrumada, né? Ela estava trabalhando. E daí eu falei assim, tá, mas a gente consegue ver que tu é uma boa mãe. Olha o teu filho, tamanho que tá, grande, né? Gordo, né? Tá bem alimentado, tua casa tá limpa, teu trabalho tá tudo certo? Não, tá tudo certo. Não, tua parte tá fazendo. Daí eu falei, vamos lá na ambulância. Levei ela na ambulância. Daí eu falei, então, ó, não é querer te falar, mas ó, a tua parte tá fazendo tudo certo. Ali, na garagem para fora, que é a parte do homem, digamos assim, tá, tem umas plantinhas, podia arrancar, tá tudo bagunçado, a parte que é do homem tá dela, e ele tá desempregado ainda. Olha. Eu falei, e tu tá aguentando tudo isso? Dela, tô. Eu falei, pois é, então assim, vai dizer que tu não é uma boa mãe. Daí ela, mas tem que falar isso pra ele. Eu falei, eu falo pra ele, não tem problema. Aí a gente conversou mais um pouquinho, no final das contas ela mandou mensagem depois lá agradecendo e olha só. E é aí que tá, esse sentimento de desvalorização desta paciente já existe nela há muito tempo. Entende? Quando eu digo que é apenas talvez um gatilho... que ela traz de outra... Já traz sentimento de desvalor, né? Uma rejeição, um abandono, algo nesse sentido, né? Em que se sentir, ou uma humilhação, algo nesse sentido. Mas é mais profundo, é mais lá atrás. Só que tu pensa uma pessoa, quando ela tem um trauma, uma ferida emocional muito latente, durante a vida dela, é como se aquilo fosse aumentando. Ela vai passando por mais situações onde dispara aquele sentimento novamente. Entende? Aí, quando chega nesta tentativa de suicídio, por exemplo, é porque aquilo já tá doendo há um tempo. Então não é só um piti, aquilo já tá transbordando. Ela já tá sentindo aquilo há mais tempo. Quando não tem outros fatores envolvidos ainda. Né? Quando não tem outros fatores. Mas é só para você entender, quando me refiro de entender um pouco mais de mente humana, de traumas, de identificar através de algumas falas o sentimento envolvido ali daquela paciente, para ir mostrando para ela como você fez. Olha só, mas olha como você é uma boa mãe. Olha como você é uma boa dona de casa. Sim. Você foi trazendo o quê? O valor. Legal. Então isso também é técnica. Identificar a dor para ir falando ao contrário. Para ir mostrando o contrário daquilo. Porque naquele momento que ela tá com dor, ela tá
super entorpecida de dor. Ela não consegue racionalizar. A razão é a gente. E cheio de preocupação, né? Isso. Na minha época, pelo menos, a minha mãe, ela foi do lar, né? E assim, seria algo que eu não seria. Porque, olha, puxa vida, né? limpar a casa, cuidar dos filhos, da roupa, a louça, loucura. Mas a minha mãe teve a oportunidade, digamos assim, de cuidar da casa, né? Que é um trabalho, digamos, tu vai acordar pensando na casa, vai dormir pensando na casa, Isso. nos filhos, em cuidado, Isso. né? Em tudo ali. É um trabalho mais trabalhoso, digamos assim, do que tu ter um trabalho fora, né? Aí, o meu pai sempre trabalhou, sempre sustentou a família, mas eu vejo que hoje, principalmente para a mulher, tá mais difícil. Porque a mulher teve que se inserir no mercado de trabalho, e ainda assim cuidar dos filhos, e ainda assim cuidar da casa. E ainda assim, às vezes acontece uma separação, que Uma daí separação. dobra toda essa responsabilidade só para ela, Sim, né? sim. Então, nós estamos adoecendo bastante, nós mulheres. É. Pelo peso da responsabilidade, fora todo o contexto, né? Contexto ambiental, contexto social, Sim. psicológico. E isso são dicas legais, assim, justamente para a gente compartilhar no dia do evento, né? Próximo sábado agora, com os profissionais, né? Porque alguns deles, infelizmente, ou felizmente, ainda não passaram por situações que eu passei, né? Para ter essa virada de chave e não é que tratava mal, mas tratar bem o paciente, tratar como ele merece, né? Tirar esse preconceito do piti, né? Do paciente, tentar realmente entender, né? Usar as ferramentas mentais ali para... Até porque, se você não vai com empatia, você não consegue se conectar com o paciente. E se você não consegue se conectar com o paciente, dificilmente ele vai seguir os teus comandos. Sim. Então, tudo é persuasão. Sim. Ou você vai disposto a realmente entender a história daquela pessoa, entender aquela dor, ou você vai demorar mais na ocorrência. Porque daí você não vai conseguir conectar. Ou tu pode ter o confronto ali, né? Tem um atrito. Exato. Né? E daí tu leva a ocorrência para uma situação onde tu aumenta o trauma. Se você parar para pensar, o que faz a gente se sentir amado na infância é o interesse genuíno que a gente sente dos nossos pais para conosco. Isso tá em nós. Interesse genuíno. Como eu olho para você, como eu valido você, como eu valido o teu sofrimento. Quando uma pessoa ela tá tentando suicídio, ela tá querendo também que alguém tenha um interesse genuíno por ela. Uhum. Porque se ela chegou naquele ápice, é porque nada mais importa. O que pode salvar aquela vida é o interesse por aquela vida. Uhum. E falar e ouvir salva a vida. Sim. A questão volto à nossa conversa anterior ali, a gente não consegue oferecer hoje o tempo que esse paciente precisa, né? Porque assim, tem 5, 10 ocorrências na tela e tu precisa fazer e precisa resolver e aquele paciente precisa de atenção, né? Precisa de uma palavra, precisa ser entendido. E muitas vezes a equipe acaba atropelando tudo porque precisa resolver rápido. Sim. Né? E daí chama a polícia militar e daí acaba confrontando e tu acaba não resolvendo. E daí, igual a gente conversou, aquele paciente vai 1, 2, 3 vezes, não resolve, né? Até que tu não atende mais o paciente, né? Então, é interessante a gente levar esse conhecimento, né, esses exemplos para as corporações, para os socorristas, para os profissionais de saúde, para que eles tenham uma atenção maior, tenham um cuidado maior, saibam lidar com esse tipo de situação. Mas hoje a gente tem um pequeno probleminha, pelo menos eu vejo, né? A gente não tem uma referência de saúde mental. Quer dizer, a gente até tem, só que está todo mundo junto no mesmo barco. Né? E daí o paciente está lá precisando de uma conversa, de uma atenção, várias pessoas ao redor, o médico chamando, o enfermeiro está cheio de ambulância para receber, e aquele paciente ele não recebe a devida atenção. E tu não consegue encaminhar ele para uma atenção
É difícil o acesso ao psicólogo, por exemplo. Eu ia falar para você que hoje, As como medicações. como a gente tem pouco tempo para atuar nessas ocorrências, né? No fundo, a gente faz um trabalho de enxugar gelo, né, Thiago? Sim. Nós, de primeira resposta. A gente enxuga gelo, porque hoje o sistema não dá conta com tanta demanda. Sim. E cada vez aumentando mais. Aumentando mais. Até eu ia te perguntar, você que está sempre na linha de frente, né? Um dos fatores, o principal fator de mortes entre adolescentes de 15 a 29 anos, 30, é o suicídio. Você tem pegado bastante nessa faixa etária? Atendimentos nessa faixa etária? Sim. Eu atendi bastante. Eu acho que desde de adolescentes de 14 anos, né, até idosos, né? Mas tem... idosos também é um fator de risco, né? Tem bastante casos também entre idosos. Mas ontem eu atendi uma situação de um paciente que estava provocando autolesão, né? Ele tinha 4 pequenos cortes, mas acima tinha diversos outros. Já tinha toda uma história. E daí a gente falou brevemente ali em família, né? Eu, graças a Deus, tive uma boa base. Eu fui adotado aos 8 meses, né? Só que, com o passar do tempo, a minha mãe, ela não foi egoísta, né? Ela sempre falou, Thiago, tem outra mãe. Talvez por medo de eu fugir, né? Sim. De eu procurar a história e tal. Ela nunca me escondeu. Ela sempre falou. Legal. Daí eu falei, tá bom. Mas eu sempre tive uma referência boa de pai e de mãe. Né? Tanto que, quando meu filho nasceu, eu procurei a minha mãe biológica, né? Falei com a minha mãe de coração e achei ela no Facebook e mandei mensagem. Oi, queria conhecer o teu neto? Dela, queria muito. Aí eu fui lá, conversei com ela, tal, me apresentei. E hoje eu tenho o privilégio de chamar 2 mulheres de mães. E as 2 se conversam, uma frequenta a casa da outra. Olha, sabe? legal. Então, eu tenho uma gratidão muito grande, porque se não fosse por uma, eu não teria outra. Só que eu cresci tendo uma boa base. Diferente do exemplo que eu tive ontem. As famílias, elas não têm essa base bem estruturada. Exato. O pai brigava com a mãe brigava com o pai, e todo mundo brigava com o filho. E sabe, uma bagunça, a casa virada, e eles, um acusava o outro. Nossa Senhora. Então eu fiquei pensando assim, poxa, que pena que a gente tá assim nessa situação, né? Olha o que esse adolescente está aprendendo sobre relacionamentos. Olha sobre o que ele está aprendendo sobre família. Que tá registrando tudo isso. Sem contar que hoje, devido ao avanço da tecnologia, a gente tem muito casos, assim, vamos supor, de abandono digital. Sim. Que a criança, que nem eu falei, a criança ela é movida por interesse genuíno. Se tivesse uma criança aqui agora, ela ia estar tentando chamar a nossa atenção. Sim. Ela quer que a gente tenha interesse por ela. Quer receber atenção, aceitação, reconhecimento, enfim. E o abandono digital, porque hoje os pais estão muito conectados e a criança está ali querendo aquela atenção e não tem. Então, não deixa de ser ali um ponto que vai refletir lá na frente. Essa é uma falha que eu tenho com o meu filho, eu reconheço. Né? Eu trabalho em 2 lugares e tô sempre inventando coisa e acaba... Tem aquela história, né? No final das contas, acaba faltando quem mais precisa, né? Mas, assim, hoje eu vejo que o digital ali, o celular, o videogame é a nova chupeta, né? Isso. Infelizmente, a gente não tem esse tempo de qualidade, né? Com a família, com os filhos, né? Eu até, às vezes, eu fico me cobrando, assim, de ter um tempo a mais. E é igual, tu falou, mas se ele estivesse aqui, ia ser uma forma de chamar a atenção. Eu tenho certeza que meu filho estivesse aqui, já ia estar em cima da mesa aqui, conversando, e já falando contigo e mandando, sabe? O meu filho, ele é muito, muito ligado, assim, mas eu sinto, assim, que hoje eu falto um pouco em casa, né? Mas, assim, eu acredito que é por um momento, né? Sim. Eu tô nesse momento já faz alguns anos, mas eu tô acreditando que uma hora vai tudo se acertar, Sim. Né? Então, as crianças, elas passam a ser um novo alvo, né? Porque vão crescer traumatizadas e na adolescência elas vão colocar aquilo ali para fora. Isso. Ou elas vão buscar aceitação, reconhecimento de outras formas. E é aí que entra, por exemplo, esse sentimento de solidão.
muito grande, você vai querer sair desse sentimento de solidão. E você vai buscar uma forma. E é onde vai vir as más amizades, as drogas, os jogos. E assim vai. E assim vai, a bola de neve vai aumentando. Porque Sim. não é só o trauma. Porque, vamos lá, convenhamos, a gente está cada vez mais isolados. E a gente precisa de pessoas. Eu lembro, eu volto o exemplo para mim, né? A minha mãe me criou livre, solto. Morava lá no bairro Fátima, minha mãe mora lá até hoje. Eu saía de casa, não falava onde ia, voltava só para almoçar e depois voltava à noite, sabe? E a gente ia para a praia ali na Barra do Sul. Eu lembro que eu saía sem destino definido, não falava para ela, né? Voltava para almoçar, à tarde a mesma coisa, ia pro fliperão, ia para Lagoa. Meu, eu vivi uma vida livre e hoje eu tenho um medo terrível de soltar o meu filho quanto a minha mãe soltava, Sim, né? sim, é bem assim. E isso é um agravante, porque olha como está. Olha só, como está o índice ali de drogas, de tudo, de tudo. Tá tudo muito fácil os acessos a coisas ruins. Não sei se você tem essa percepção. Tá muito fácil. Eu tenho um acesso a uma noção assim da quantidade de pessoas ruins. É isso que me preocupa. Ah, mas eu quero ir de bicicleta. Não, cara, deixa que eu te levo Não, mas, poxa, não confia em mim e tal, não sei o quê. Em ti eu confio, cara. Eu te livraria igual a minha mãe fez, deixava livre o dia inteiro, mas é nas outras pessoas que eu não confio. Né? Nas pessoas que bebem e dirigem, nas pessoas que aconteceu um caso, né, muito triste em Joinville, lá de um rapaz que matou a família inteira. Então essas pessoas, elas andam na rua, né? E é dessas pessoas que eu tenho medo, né? É uma forma que eu tento, né, de proteger a minha família, mas por outro lado a gente acaba criando um problema, né? Então a gente nunca sabe o quanto da corda a gente pode soltar. Isso mesmo. Né? Então eu prefiro segurar um pouquinho mais perto de mim. E você tá certo. Sim, eu espero que sim, né? Espero que ele não me cobre isso no futuro. Não, talvez na fase da adolescência ele vai estranhar, ele vai questionar, mas lá na frente ele vai te agradecer. Foi assim com a gente, não foi? Foi assim com a gente também. E outras, foram tempos diferentes, Sim. né? Foram tempos diferentes. Realmente. Me diz uma coisa, me conta sobre esses convidados aqui, ó. Esses convidados do simpósio deste ano. Eu estou bastante interessada numa palestra que vai ter, que vai falar sobre a saúde mental de nós profissionais de primeira resposta. Essa vai ser com a doutora Grazi. A doutora Grazi, ela apareceu nesse evento através da Vânia, que foi aquela moça que eu falei no início, que pediu um simpósio de saúde mental. Olha. Lá de São Chico. Né? Ela que indicou, conversei com a doutora, e eu perguntei assim, mas qual que é o tema tal dela? Não, eu quero falar sobre a saúde mental dos profissionais da área da saúde. Muito relevante, muito mesmo. Olha, muito... Porque é importante para nós. A gente tem vários colegas afastados por questões de depressão, né? Alguns colegas com estresse pós-traumático, porque assim, a gente só trabalha com coisa ruim, digamos assim. Só trabalha com a tristeza, a gente só trabalha com gente doente, ninguém chama o SAMU, ninguém chama o bombeiro para churrasco. Isso mesmo. Né? É só tragédia. Né? Não, e sabe o que me fez lembrar? Porque assim, eu atendo alguns médicos, estudantes de medicina também, eu atendo, né? E uma vez eu me lembrei que eu atendi um médico logo após, assim, a pandemia. E ele tava, assim, numa crise existencial muito profunda. Nossa. Porque ele dizia assim pra mim, Danúbia, eu tinha que escolher qual que ia viver, Danúbia. Eu tinha que escolher. E aquilo mexeu tanto com ele, que a gente teve um longo tratamento juntos. Porque aquilo mexeu demais com ele. Saber que estava na decisão dele escolher determinadas pessoas por conta de tantos casos do Covid, né? Que teve. E a gente sabe o quanto que foi exaustivo para todos nós, né, Tiago? Sim.
E tem pessoas que não se superaram até hoje. Sim, A eu sua saúde imagino. mental depois disso. Foi algo assim que extrapolou muito, assim, porque o médico que estava acostumado à saúde da família, por exemplo, a atender no posto de saúde, de repente ele era o médico responsável por uma UTI, Exato. do nada, da noite pro dia. E não entendia nada sobre o vírus, né? Tinha que estudar para saber mais, né? Porque tudo era uma novidade, E ninguém sobre as sabia. terapias, né? Sobre o Isso, tratamento, sobre e tudo tratamento. muito recente, tudo muito novo. Para o médico intensivista que estava acostumado com paciente grave, beleza, talvez não impactasse tanto. Mas para aquele médico que, né, não estava acostumado com a emergência, né? Um médico do posto de saúde, um médico que trabalha dentro do consultório, que não é da rua, não é da emergência, se deparar com esse tipo de situação, com esse tipo de decisão, Não imagina. Mexe muito. Então, nós tivemos os profissionais médicos, os profissionais técnicos, os enfermeiros, vários colegas que acabaram adoecendo, né? Aqui nós temos a Fábio, que eu falei, né? Ela é enfermeira. Ela, numa das edições do Simpósio de Urgência e Emergência, me procurou para falar sobre o tema, né? Sobre depressão durante a gravidez, depressão pós-parto. E como o nosso público a maioria mulheres, né? Na enfermagem a maioria é mulheres, então eu achei muito bacana esse tema dela. O Daniel Baiense, hoje ele me mandou mensagem de estar desesperado lá tentando trocar plantão. Ele trabalha no centro cirúrgico. Ele vai falar sobre o CAPS e sobre a ressocialização psicossocial, né, dos pacientes que frequentam a instituição. Hoje a gente tem vários tipos de CAPS, né? O CAPS que cuida de depressão e ansiedade, o CAPS que cuida da esquizofrenia, são diferentes tipos, né? Então ele vai falar sobre a ressocialização. Hoje está em alta esse tema porque a Joinville, né, e grandes cidades passam por um problema muito grande, assim, a quantidade de, por exemplo, morador de rua, né? Verdade. A gente vê um certo preconceito, né? Ninguém quer um morador de rua na frente do seu comércio, na frente da sua casa, dormindo ali, fazendo suas necessidades ali. Mas assim, ninguém nunca sonhou em morar na rua, né? Então, eu me pergunto qual foi toda a história, qual foi todos os exemplos, a base da família que a gente falou antes, que levaram aquela pessoa a esse tipo de situação. Não é normal. Sim. Né? Então, é um assunto muito interessante para a gente tentar entender esse tipo de população. Nós temos o Dr. Carlos Wilson, ele é médico coordenador do SAMU, da mesma região norte de Santa Catarina ali, e ele é psiquiatra. Então, ele Muito vai bom. trazer as emergências psiquiátricas, né? Ele que, né, tem um vasto conhecimento na área, participou da nossa primeira edição também, ele e o Dr. Saile, e depois daquele evento eu percebi que várias pessoas me mandaram mensagem, eu preciso do contato do psiquiatra lá, tal. Eu falei, não, tá aqui, pegue. Então é uma palestra bem bacana também. Nós temos o pastor capelão Flávio Brustoloni, que ele tem um trabalho voluntário, ele foi do Exército, né? Ele foi tenente do Exército, se não me engano. Então ele faz um serviço voluntário no Corpo de Bombeiro, no SAMU, no Exército, acompanhando algumas pessoas, né? Então ele vai lá, faz uma palestra, faz uma conversa, e sempre tem alguém no bastidor que procura ele. Está passando por algum problema, né? Ele é uma indicação minha que eu faço, assim, às vezes eu vejo assim, aqui o pastor vai poder me ajudar. Aí eu passo o contato dele, né? Aí eu mando mensagem, pastor, tem uma família assim, assim, assado, um paciente assim, cara, tô passando para ti aí, vê se consegue me ajudar. Então, ele já participou dos nossos 3 simpósios, ele sempre faz um encerramento, né? Legal. Na 4ª edição não poderia ser diferente. Então, dessa vez ele vai trazer um tema que é fé e ansiedade. Eu né? acho que é muito pertinente, porque é muito citado na Bíblia sobre a ansiedade. Sim, várias vezes, várias passagens, né? E ele sempre encerra o nosso evento com muito carinho, assim. Que legal. E daí tem
essa moça, né, a Danúbia Oliveira, que apareceu aí num vídeo do Bombeiro de Jaraguá, se eu não me engano, que trouxe o tema que nos levou a essa conversa de hoje, né? Que são as abordagens. Igual eu falei, eu em 22 anos de atendimento pré-hospitalar nunca passei por um curso mais intensivo, Sim. digamos assim. E vejo, né, percebo que vários colegas precisam passar por essa situação, né? Então a gente reuniu esse pessoal, né, no próximo sábado, então, na faculdade em Anhanguera, vai acontecer o 4º simpósio de urgência e emergência voltado ao Setembro Amarelo. Hoje eu recebi uma mensagem da Paloma. A Paloma ela vai participar, vai conversar com o pessoal sobre o CVV. Ela que coordena o CVV lá. Né? Legal. Ela me puxou a orelha um pouquinho, né, Paloma? Mas assim, ó, minha parte eu tô fazendo aqui, né? Ela falou assim, mas a gente só fala em Setembro Amarelo, em setembro, é muito importante o ano inteiro, não sei o quê. Verdade. Daí eu falei, não, eu concordo. É que esse mês a atenção tá voltada à atenção, né, de saúde mental. Assim como em maio a gente faz uns eventos também voltado ao pré-hospitalar, né? Maio Amarelo também, né? Prevenção de acidentes de trânsito. Então a gente tem uma atenção. Então todos os meses tem uma cor. Tem. Né? Janeiro branco também é sobre saúde mental, né? Janeiro branco? Janeiro branco, também é enfatizado bastante. A gente precisa de campanhas, mas não só campanhas, né? Uhum. A gente precisa, porque é exorbitante os números. Sim. Né? Sim. Só crescem. E a gente tem que fazer alguma coisa realmente. Tem que conscientizar, né? E o CVV faz um trabalho lindo demais, né? Sim. Hoje eles estão instalados na base do SAMU lá em Joinville. Né? Mas, pelo que eu entendi, pela conversa que a gente teve, carece de profissionais, né? De pessoas que queiram trabalhar na linha. Né? Eu não vou dizer que assim... de longa data eu presto serviço voluntário, né? Mas o CVV é um lugar assim que eu olho um pouquinho mais retirado, porque eu não teria capacidade, né, de atender um telefone de alguém desesperado, precisando de ajuda, sabe? Eu acho muito difícil tu conseguir... para mim, que sou do atendimento pré-hospitalar, é mais fácil eu ajudar um pai e a mãe numa situação de engasgo, né? Do que de alguém que, né, precisa resolver rápido ali a situação, do que alguém que precisa conversar um tempo, né, de tu entender. Talvez porque me falte essas ferramentas. Todas as questões são habilidades a serem desenvolvidas. Uhum. Também, se eu praticar bastante, eu vou conseguir ajudar uma pessoa numa PCR, por exemplo. Uhum. Eu preciso praticar. Então, todas as habilidades são aprendidas. A gente não nasce sabendo. Então, escutar também é uma habilidade hoje em dia. Sim. Que tá todo mundo querendo falar, né? E, na verdade, o escutar, por exemplo, numa abordagem, é muito mais importante do que falar. As pessoas, os nossos socorristas, né? A maioria deles vão achando que eles têm que dar uma solução para o paciente. Quando, na verdade, não. A gente precisa mais ouvi-los, fazer perguntas e ouvi-los. Uhum. Perguntas estratégicas, é claro, né, Thiago? Sim. Para arrancar dele a resposta que a gente precisa que ele ouça. Mas a gente está carente de ouvir. Sim. Muito carente de ouvir a gente está. Teve algumas situações assim que talvez eu não tenha, né, a habilidade. Eu já precisei sair correndo de algumas situações, né? Já precisei correr de jiu-jiteiro. Olha! Já precisei... Em surto? Em surto? O jiu-jiteiro surtou e eu acreditei na mãe, né? Não, sobe aí que ele tá tranquilo. E daí quando eu cheguei lá no 4º, 6º andar, não tava tranquilo nada. A hora que ele me viu, ele pra cima, só deu tempo de olhar os troféus e medalha na parede, assim, ó. Pra ver o que tu tava se metendo, né? Eu e o André, né, aqui, ó, picamos a mula, 4 andares, olha, eu nunca desci um degrau tão rápido. A sorte que a gente sempre faz atendimento com o apoio da Polícia Militar, e eles, né, prestaram... Sim. Senão era eu que ia precisar de atendimento lá. Mas já precisei correr de caco de vidro, de facão. Eu também. É uma situação assim que a gente... É uma surpresa. Eu também. É uma surpresa. Cada atendimento, assim, às vezes parece que tá tranquilo, que vira,
né? Da água pro vinho. Realmente. Né? A gente está precisando agora colocar na grade, né? Defesa pessoal já. Sim, talvez dê. Criar mais uma habilidade. Eu tenho um conhecido que ele tem até uma instrução. Eu quero ver se eu consigo trazer ele. Mas uma das técnicas também, se a gente não conseguir resolver na palavra, é as técnicas de contenção, né? Isso, que a gente precisa passar também. Sim, porque há certas situações que acabam extrapolando. Né? Tu não vai conseguir resolver. Vai ter que usar, né? Tem momentos que vai ter que usar. A contenção mecânica, a contenção química, né? Isso. E levar o paciente para a referência de saúde mental. Mas a gente precisa se preparar para que esse desfecho de contenção mecânica, contenção física, seja menos frequente. Até porque, né, tem casos que são inevitáveis, a gente vai precisar usar contenção física, mas a contenção física também prejudica em outras questões, né? Sim. Porque aumenta o trauma, né? A pessoa já associa, né, farda vermelha ou farda azul, já estava no momento vulnerável, daí me pegou, né? Então, no próximo momento que, sei lá, porventura ela tentar novamente, vai reagir mal. Né? Não vai deixar nem chegar perto. A gente acaba criando traumas, né? Sim. Isso é tudo do passado, né? Isso mesmo. É igual, a gente tenta combater. Eu até vi um vídeo da Polícia Militar, não sei se de Jaraguá, o Aramirim, bem bacana, tipo assim, orientando os pais a não falar assim, se tu não se comportar, a polícia vai te levar. Sim. Não se faz mais isso, né? Ou senão, o profissional da área da saúde, se tu não se comportar, vai levar pique. Né? Mas isso é muito real, porque você já sugestiona a criança a achar que isso é muito ruim. E quando ela realmente precisar parar algo bom, ela não vai se sentir confortável. Não vai se sentir confortável. Então, a gente realmente tem que parar para analisar algumas coisas que é dito, né? A gente se traumatizou com coisas. Traumatizar, nem tudo é trauma. Às vezes é só crença mesmo, né? Mas no sentido assim, você podia ter sido melhor. Podia ter sido melhor na escola, podia ter tirado notas melhores, por exemplo. Eu escutava muito isso, né? E sempre desenvolvendo aquilo. Tem que ser melhor, tem que ser melhor. Então, assim como pequenas coisas que parecem inofensivas, vai depender muito da criança, como ela absorve aquilo. E como é que é o teu trabalho, assim, em relação... Falou ali o ser melhor... pegou algum caso já de algum profissional de saúde que... Tu citou o caso do médico ali, né? Mas de algum bombeiro, socorrista, de alguém que trabalha no pré-hospitalar que pensou, poxa, que ficou traumatizado porque eu poderia ter feito mais, poderia ter salvado aquela vida, sabe? Porque o tema da doutora Grazi, né? A questão da saúde mental no profissional da área da saúde é um tema que a gente vê muito pouco também. Sim. Realmente. Falado. Realmente. Né? Muito pouco. Assim, Thiago, eu vou falar mais especificamente que quando eu vou dar aula do método, né? Eu converso com as pessoas ali que a gente sempre vai lá para dar o nosso melhor. Independente se a gente conseguir reverter aquela vida, né? Salvar aquela vida ou não. A gente tá indo de coração aberto para que aquilo não aconteça, não se concretize. Mas essa equipe de especialistas que eu falei para você que eu estou formando, eu faço terapia individual com eles. Terapia em grupo, quer dizer. Para preparar eles para isso, entende? Pro pós-traumático. Sim. Então, eu tenho um aluno meu que foi participar... Tu percebe que alguém consegue não, mas absorve mais essas situações ruins, digamos assim, né? Sim. Porque antes dela ser bombeiro, ela tem um histórico de vida. E esse histórico de vida vai condicionar ela para ela enxergar e sentir determinadas situações. Por exemplo, é muito comum, não estou dizendo que é uma regra, mas é muito comum, os nossos bombeiros ou profissionais de primeira resposta se sentirem bastante afetados quando ocorrências com crianças. Seja acidente de trânsito. Então, mexe muito mesmo. E daí precisa de intervenção. Sim. Paciente, atendimento com criança, o pessoal do pré-hospitalar pega muito engasgo, né? Às vezes a criança acaba engasgando de madrugada ou mora distante, né? E acaba não conseguindo reverter aquela situação. Até porque o tempo-resposta
As cidades estão crescendo muito para a periferia. E até esse paciente, essa vítima, essa criança ter esse atendimento acaba demorando muito. Por isso a importância da gente falar sobre primeiros socorros, de a gente trazer essa lei Lucas, por exemplo, né, que é uma das leis que a gente tem a nível nacional, onde diz que todos os professores, todo professor, todo recreador, né, tenha instrução de primeiros socorros. Essa lei ela já existe, mas ela não é cumprida em muitas escolas. Então eu vejo que a gente acaba pecando, porque a gente poderia salvar muito mais vidas através da instrução. Exato. Dos ensinamentos. Deveria ser obrigatório nas escolas, no ensino médio. Na Argentina, eu vi um videozinho de crianças brincando de primeiros socorros. Então ela já cresce com aquela, né, de maneira lúdica, né, a fazer compressão, ao desengasgo, e daí quando vão crescendo só vão aperfeiçoando a técnica. E aqui no Brasil acaba ficando de lado. Sim. E a gente perde muitas pessoas por causa disso. Sim. Por causa da falta de instrução, de educação em saúde. Isso. Né? Principalmente na escola deveria ser ensinado autorregulação, né? Autorregulação emocional, por exemplo. Mediante uma crise de ansiedade, eu estou sentindo um sintoma. Eu já vou aprender a me autorregular, respirar, sim. Né? Então, isso falta. Você, né? Tem que atuar ali, no meu ponto de vista, para a gente conseguir ter um resultado mais abrangente. Tu tem algum trabalho ou tu já foi procurada por algum professor? Professor, não. Assim, eu fiz recentemente uma palestra para os professores da rede pública lá da minha cidade, né? Mas a gente trabalhou mais a saúde mental deles. Dos professores? Deles, não nada... Várias questões. Exaustivo. Mas tu estava falando ali, eu pensei, aumentou bastante também os atendimentos em escolas. Sim. Né? Sim. Nos adolescentes, nessa faixa que tu falou ali, né? Uhum. Então seria interessante os professores aprender participar. Autorregulação, né? Sim. E temos ingresso ainda para o simpósio? Temos algumas oportunidades boas ali. Quem quiser participar pode procurar ali Thiago Ronk, @ThiagoRonk, tem na minha bio ali. Sim. Conversa comigo, manda uma mensagem ali que a gente consegue um descontinho legal ali para participar. Que legal. Eu também quero convidar meus colegas, né, a minha galera dos bombeiros voluntários. Já espalhei aí o convite do simpósio para alguns, mas deixar aqui, reforçar o convite para todos vocês. Participem, mais bagagem, né? A gente precisa de mais conhecimento na área de saúde mental, porque nós somos a linha de frente e o nosso atendimento pode salvar uma vida. Então, espero todos vocês lá no sábado na Anhanguera, né? Anhanguera, Faculdade Anhanguera. Tiago, muito agradecida aí. Eu que agradeço a oportunidade, sempre muito legal, muito gratificante poder, né, falar sobre o atendimento pré-hospitalar, sobre instruções de primeiros socorros. Queria te agradecer por esse trabalho que tu faz, um trabalho fantástico. Espero te ver em outras corporações. Amém. Falando sobre o tema, né, para que os nossos profissionais da área da saúde possam estar preparados para atender esse tipo de situação e que, caso precisem de uma orientação, né, mais pessoal, mais particular, de uma ajuda, que a gente às vezes não tem esse tato de ver o colega passando por alguma dificuldade, mas de chegar nele, né? Então que eles consigam desenvolver essa competência. Então, muito obrigado mesmo por essa conversa. Quem tiver interesse de participar do nosso evento no próximo sábado, dia 27, na Anhanguera, das 8 às 13, vai acontecer o 4º simpósio de urgência e emergência, edição voltada ao Setembro Amarelo. Eu quero agradecer imensamente ao meu amigo Henrique, da MPro, que a gente está aqui Obrigado, no Henrique. estúdio da MPro, que prontamente, de forma voluntária, ele cedeu o espaço aqui, não nos cobrou nada para fazer essa live aqui, né? Em prol da causa, em prol da vida. Se tiver algum interessado, aonde procura? No Instagram. Repete, Henrique, só para eu repetir. Estúdios MPro. Estúdios MPro. E MPro Audiovisual. E MPro Audiovisual. Sigam o Henrique, ele faz um trabalho incrível, ele gravou alguns cursos meus, inclusive digitais, né? Uhum. Faz um trabalho incrível, e sem contar que o cara é muito gente boa. E tá aqui em prol da vida, né? É muito fácil de achar, né? Bem localizado aqui em Asco. Eu consegui me perder, mas assim, coisa de 10 minutos, passei 1, 2 pontes, já cheguei aqui no estúdio dele, é bem bacana. Quem tiver interessado aí, procura o Henrique, né? Ou entra
no Instagram ali da Danube ali. Vai e achar o Henrique. Conversa com ela, pede o contato. Com Sim, certeza vai sim. conseguir desenvolver um trabalho bem bacana. Com certeza. Então, gente, muito agradecida aí. Deus abençoe a todos vocês e Até nos sábado. encontramos no simpósio. Até lá. Valeu, gente. Show de bola.